Boa tarde, galera. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto de funções inorgânicas. Iremos falar hoje, abordar bases ou hidróxidos, certo? As bases ou hidróxidos têm sabor adstringente, ou seja, um sabor que amarra na boca, certo? A base, segundo a Arrhenius, toda substância que é em solução aquosa, certo? Ela sofre uma dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-, que é chamado de hidroxila, liberando hidroxilas. Esse dissociar nada mais é do que a separação da molécula, tá bom? Dando continuidade aqui, por exemplo, o NaOH é uma base, certo? Formada proveniente do metal sódio, mais o OH, hidroxila OH-, que o Na é da família 1A, tem um elétron no seu camada de valência, e nisso eles precisam perder, por isso Na+, e o OH-, eles fazem uma ligação iônica, formando um NaHOH. Lembrando que a nomenclatura das bases é sempre dada pelo nome hidróxido, primeiro vem o hidróxido, sempre hidróxido, e depois o nome do elemento, Na, sódio, hidróxido de sódio. Outro exemplo, o Ca, 2+, 2+ porque é da família 2A, precisa perder 2 elétrons para ficar, tem 2 elétrons na sua camada de valência, precisa perder 2 para ficar estável, pela regra do octeto. OH fica CaOH2. O nome desse vem primeiro hidróxido de cálcio, certo? Tem duas exceções aqui. Tem, no caso, o ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 2+ é o ferro, OH2, é chamado de hidróxido de ferro 2 ou ferroso. E o ferro 3+, é o FeOH3, chamado de hidróxido de ferro 3 ou férico. Se for 3+, recebe ico. Se for 2+, recebe ouso. Essa numeração aqui tem que ser em algarismo romano. 2, 3, certo? O processo aqui é feito da seguinte forma. O NaOH é uma base. Quando ela reage com a água, dissocia H2O, sofre uma dissociação, certo? Separação da molécula, gerando um Na+, que é o cátion, mais o OH-, que é o ânion, certo? Número de hidroxilas quando separadas, se for uma é monobase, se for duas é dibase. Aqui, ó, magnésio OH2, 2+, perder dois ânions, né? Isso fica positivo, eletricamente positivo, 2+, e 2 OH-, de base. Se for 3 aqui, tribase, e assim sucessivamente. Agora a gente vai falar sobre a solubilidade das bases. As bases, elas são solúveis. Quais são as bases mais solúveis? Primeiro, em regra, as bases mais solúveis são dos metais alcalinos, da família 1A, certo? São solúveis. Os metais alcalinos terrosos são da família 2A. São solúveis, mas sendo pouco solúveis. Eles são pouco solúveis. E os demais metais são insolúveis, certo? Foge a regra aqui uma base, que no caso é essa base aqui, ó, que eu vou falar agora. O NaOH, que é o hidróxido de amônia. Essa base é uma exceção. Ela é solúvel, mas ela é fraca. Eu vou dar um pouco de atenção aqui a essa base, certo? O hidróxido de amônia, ela só existe em solução aquosa, ou seja, só existe em água, no meio aquoso, entendeu? O NH3, que é a amônia, juntamente com a água aqui, eu peguei esse recipiente, coloquei um solvente universal, que é a água, misturei o NH3, certo, que é a amônia, e aí o amônio vai reagir com a água, vai começar a borbulhar, vai reagir com a água, assim vai dar NH3 mais a água, vai gerar o NH4 mais OH. Isso, o NH4 é amônio, lembrando que o NH3 é amônia. Esse processo aqui eu vou mostrar lá embaixo. O NH3 mais a água, ele vai gerar NH4OH, certo? E esse NH4, quando sofre dissociação, ele fica em NH4OH. No caso, esse aqui é só fazer o inverso, voltando, entendeu? Que ele sofreu com a água. Então vai ficar NH4OH. Aqui, isso aqui só para fins de conhecimento mesmo, certo? Para você agregar mais, ter uma boa bagagem no seu conhecimento.
O NH3, na sua fórmula estrutural molecular, é assim, NH3. Para eles ficarem estáveis, o nitrogênio pertence à família 5A, tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. E o hidrogênio se estabiliza com 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está tudo estabilizado aqui. Mas quando ele está reagindo com a água, que é H2O, eu posso representar assim, H mais HOH, certo? E tem uma ligaçãozinha aqui. Só que esse par não ligante, ele vai atacar esse hidrogênio, fazendo com que haja uma ruptura aqui, antes dessa ligação, deixando assim que esse elétron aqui do hidrogênio, ele de certa forma vai ser doado para o OH, por isso que o OH é menos. E aqui, esse H vai vir para cá, que vai ser representado dessa seguinte forma, NH, essa ligação dativa, vai fazer uma ligação dativa com esse hidrogênio, mais OH-, por isso ficou NH4, certo, aqui, mais, porque ele perdeu um elétron, hidrogênio, mais o OH-, porque se ele perder um elétron, o elétron foi para o OH-, tá bom? A gente vai prosseguir agora com algumas propriedades das bases, certo? Que são sobre indicadores. Indicadores muito usados em laboratórios para conhecimento aqui, para que você tem que saber, é o fenolfitalina. É um indicador muito usado nos laboratórios, que quando eles são usados no meio ácido, ele é incolor. Quando ele é usado no meio básico, na base, ele tem cor vermelha. Em neutro, ele é incolor também. Nisso, a gente acaba aqui o assunto sobre bases. Espero que eu esteja ajudando, né, isso de certa forma, os estudantes do primeiro ano, certo? Agradeço pelo tempo que vocês têm dado a este vídeo. Tenham uma boa tarde.